Bom dia, gente. Bom dia para vocês. A gente vai ler hoje 2 Reis 19, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Espírito Santo, nos ajuda a orar. Nos ajuda, Senhor, a compreender a sua palavra, os seus propósitos. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Nos coloca, Senhor, como o Senhor quer. Do jeito que o Senhor quer que a nossa vida siga. Nos ajuda a entender isso e alinhar. Em nome de Jesus, amém. Gente, ontem eu falei pra vocês que eu não sabia quanto tempo eu ia ficar frustrada, né? Mas, como depois dos 40 a vida passa a ser contada de outra forma, antes dos 40 a gente conta a vida para frente, né? Ai, quanto tempo mais? Então você pode ficar com raiva dos outros, você pode perder 2 anos, 3 anos, que tá tudo de boa. Você tem tempo pra caramba. Mas depois dos 40 você começa a contar a vida pra trás, ou seja... Nossa, eu não desperdicei esse dia. Eu aproveitei esse dia, realmente ele foi produtivo. Enfim, começa a ser assim, né? Um dia a menos que eu desperdicei, na verdade. Então, eu não tenho tempo pra perder. Então, eu fiquei frustrada ontem, o dia de hoje já é outro, bora pra frente, né? Porque eu só tenho o hoje. E o hoje é precioso demais pra me desperdiçar. Já chorei, já sofri. A gente tem que chorar o que a gente precisa para chorar, né? Seja o tempo que for, que ele seja pelo menos uma semana. Se por acaso for luto, aí você pode chorar muito tempo, né? Mas se não for, minha filha, chora uma semana e levanta. Levanta porque o tempo não para. Então vamos embora, a gente vai ler 2 Reis 19. A frustração já serviu como lição e a gente já vai pra frente, não? Fala assim, então ontem o rei da Síria caçoou de Ezequias, né, e de todo o povo, e agora, vou tomar meu chá, e agora, ele zomba de novo, tá? Mas Ezequias vai fazer o que a gente precisa fazer, que é o quê? Orar. Então, ó, assim, aí os caras sabem disso, né? Os 3 que foi lá falar com os comandantes do rei assírio, Senaqueribe. E aí os caras vai lá falar pro Ezequias. Assim, capítulo 19 de 2 Reis. Assim que o rei Ezequias ouviu que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa de pano grosseiro ou pano de saco e foi para o templo do Senhor. Para onde ele vai? Para a presença de Deus. Não vai contar para nenhum amigo, não vai desabafar na rede social, ele vai para a presença de Deus. Então, ó, ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e os sacerdotes mais velhos fossem falar com o profeta Isaías. Por quê? Porque o profeta era a representação de Deus. Então ele vai falar com Deus, tá? Filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupas de saco ou de pano grosseiro, né? A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz ou com dores de parto, mas não tem força para isso. O rei da Assíria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Para insultar quem? Eles? Para insultar Deus. Olha a inteligência, olha a sabedoria. Que o Senhor nosso Deus escute esses insultos, né? E castigue quem os disse. Olha a inteligência. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas.
Ou seja, ele está mandando uma carta para os profetas, por quê? Para o profeta Isaías, porque o profeta era a representação de Deus. Hoje nós não precisamos disso, nós podemos chegar a Deus com a nossa oração e falar a verdade. Pai, eu estou sendo insultada pela fulana, pelo fulano, e essa afronta tá me doendo, me machucando, eu fiquei com raiva, eu fiquei triste, eu fiquei envergonhada, eu fiquei chateada. Sabe, a gente pode dizer a verdade para Deus. Pai, toma isso na sua mão, tira de mim a raiva, tira de mim tudo que não provém de ti, não deixa que o diabo apodreça o meu coração, me restaura, me ajuda a perdoar, perdoa a fulana, eleva a fulana, abençoa a fulana, põe na vida dela, põe na vida dele. Sabe, a gente pode fazer esse tipo de coisa para também se livrar da raiva, né? Porque não tem como a gente não ficar com raiva nesses momentos, mas a gente precisa entregar tudo para Deus, inclusive os nossos sentimentos maus, tá? Então, ó, os funcionários do rei Ezequias levaram a mensagem. Isaías mandou esta resposta: o Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-los. Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Ou seja, já tá dando uma resposta, né? Aí, ó, versículo 8. O oficial assírio soube que o rei da Assíria, o Senaqueribe, né, havia saído de Lasques, uma cidade, e estava lutando contra a cidade de Líbna. Então foi para lá falar com ele. Então o comandante dele ali, né, um dos soldados, né, um oficial, vai lá falar com o rei. Os assírios souberam que os exércitos egípcios, comandado pelo rei Tiraca da Etiópia, vinha vindo para atacá-los. Quando o rei da Assíria soube disso, mandou uma carta ao rei Ezequias de Judá. Ou seja, ele sabe que ele vai ter que sair dali. Então ele já manda uma carta para o rei de Judá, tipo assim, vai que o rei de Judá já desiste, abre caminho, a gente já entra nas cidades sem ter que lutar. Então ele manda a carta assim: o seu Deus é quem você confia, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Ou seja, o que seu Deus falou é mentira, tá? Porque eu vou contra você. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram a cidade de Gozã, Arã e Rezefe e mataram o povo de Éden, que morava em Tessalar, e nenhum dos seus deuses o pôde salvar. Onde estão os reis da cidade de Amate, Aparde, Sevaim, Rena e Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então foi para o templo, pôs a carta ali na presença do Senhor, de Deus o Senhor, e orou assim. Então ele recebe a carta de gozação, de zombação do inimigo, e ele pega essa carta e leva para o templo, ele vai punhar nos pés do Senhor, que é o que a gente tem que fazer com as afrontas do inimigo, com a zombaria, com tudo. A gente tem que colocar nos pés de Deus. Ó Senhor, essa pessoa fez isso para mim, e o Senhor toma ela nas suas mãos. Mas a gente não pode ficar na rede social, meu Deus, não mexe comigo não. Esse tipo de coisa a gente não pode fazer, tá? Porque aí você não está sendo servo de Deus, você está sendo instrumento do Satanás, entendeu? Então não fique abusando do fato de Deus te amar, tá? Colocando como se ele fosse vingador. Ele é vingador. Então, ao invés disso, você vai pro seu secreto e fala com o teu Deus, entendeu? No secreto. E ali no secreto, ele vai fazer as coisas por você. Eu vou ver o meu inimigo cair? Talvez não. Porque Deus é justo.
e ele sabe a intenção da pessoa que te fez mal, e por que fez, e como fez, e qual foi a intensidade do mal. Então Deus, que é um Deus justo, dá o pagamento para as pessoas conforme a justiça, ou seja, do mesmo tamanho. Então você nunca, provavelmente, não verá. Ah, eu já vi alguém pagando. Maravilha, você ficou feliz por isso? Se você ficou feliz por isso, provavelmente você ainda está em pecado. Entende? Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Porque a gente não deve ficar feliz pelas pessoas pagarem pelo mal que nos fez. Isso significa que elas não estão colhendo o bem. Isso não é bom. Entende? Bom é quando você está tão bem resolvido que você se entristece pela pessoa não ter acordado ainda para a vida. Entende? Você não tem felicidade e prazer no mal que acontece às pessoas. Aí sim você está já bem resolvido em Deus. Quando você se alegra com o mal que acontece na vida do outro, ainda que esse outro seja seu inimigo, significa que você ainda não está curado. Você ainda não está resolvido em Deus. O bom, na verdade, é quando você não quer o mal mais. Entende? Você gostaria que a pessoa acordasse para a vida. Tipo, que Deus abençoe você, porque eu também quero ser abençoado. Entende? Então, ó, aí o rei Ezequias, com a carta na mão, vai aos pés do Senhor e ora assim: ó Senhor, Deus de Israel, que está sentado no seu trono, que fica acima dos querubins. É uma referência à arca, tá? Porque a arca tinha 2 querubins e a presença de Deus recaía sobre esses querubins lá em cima. Mas ele está dizendo isso também com referência ao trono do Senhor, acima dos céus. Então, a arca e acima dos céus. Só tu és Deus e governas sobre todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Ele é muito claro, né? Isso que é bom. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti. É a mim que o meu inimigo está insultando? Não, é a ti. Por que é a ti? Porque Senaqueribe falou: não escuta esse Deus seu. Esse Deus seu está mentindo para você, está te enganando. Então, realmente, ele está ofendendo a Deus, tá? Agora, quando o inimigo nos ofende, você pode chegar: Senhor, ele ofendeu a mim e eu sou o teu servo. Então, por eu ser o teu servo, ouve-me, Deus. É diferente. Não é que ofendeu a Deus, mas ofendeu a mim, tá? Aqui, no caso, ofendeu a Deus. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Assíria destruíram muitas nações e arrasaram suas terras. É um fato. E queimaram seus deuses, e que não eram deuses de verdade, sim imagens de madeira e de pedra, feita por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo, olha só o testemunho, fiquem sabendo que só tu, Senhor, é Deus. Tá? Então essa oração é uma oração sincera, é uma oração que fala a verdade, porque realmente o Senaqueribe estava zombando de Deus, e é um testemunho: ó Senhor, faz isso para que todas as nações vejam que o Senhor é o Deus. Entendeu? Porque assim como ele está zombando e achando que o Senhor não é Deus, pode ser que outras nações também estejam, tá? Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe, contra quem você pensa que falou, para quem você olhou com orgulho, a quem você pensa que ofendeu e insultou. Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel.
Você me mandou seus mensageiros para se gabarem de com os seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores cipestres e de ter chegado até lugares mais distantes de lindas florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido água deles. Gabou-se também de que os seus pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer essa cidade cercada de muralhas virar montanhas de entulho. Por isso seus moradores ficaram fracos e andavam cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, como erva que cresce nos telhados, quando o vento quente do leste sopra e faz secar. Mas eu conheço muito bem, sei que você faz e aonde vai, sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho, e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho de onde veio. Depois Isaías disse ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem, vocês terão para comer somente aquilo que fazer nascer por si mesmo, sem ter plantado. Mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais, plantar parreiras e comer as suas uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas e firmar as suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém e no Monte Sião, porque o Deus resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. Esse texto aqui, ó, mas 2 Reis 19, 27. Quando eu morava em Ilha Solteira, antes de eu vir embora pra cá, um dia eu fui na igreja e eu tava muito irada com Deus. Eu tava revoltada com Deus porque eu achava que Deus não me via mais. Eu falei assim: Deus não me olha, porque eu vivo essa vida muito, né, em depressão, triste, amargurada, né, solitária, abandonada, e Deus não olha pra mim. Deus não me vê aqui nesse inferno que eu tô vivendo. É literalmente isso. E aí, ele me mandou essa mensagem. Só que como eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia que era uma mensagem de julgamento, né? Que seria, eu passaria por muitas coisas depois disso ruins, mas que serviriam para a vida que eu tenho agora. Então, ó, 27. Mas eu conheço, quando ele me mandou essa mensagem, eu entendi que ele me via. Eu fiquei feliz, porque mesmo eu revoltada contra Deus, mesmo eu achando que Deus era o culpado de tudo que eu estava passando, eu achava que Deus era o culpado da vida de número 2 que eu vivia. Mas na verdade eu não sabia, que depois que eu fui entender, que eu tinha escolhido aquela vida. Eu tinha escolhido as pessoas com quem eu vivia, né? A pessoa com quem eu vivia. Eu tinha escolhido tudo aquilo pra mim porque eu tinha escolhido o mal desde lá de trás. Só que eu não sabia disso. Então eu pensava que a vida que eu tinha era culpa de Deus. Então eu achava assim: mas por que ele não me tira dessa vida ruim? Por que ele não faz nada? Eu amo ele, só que eu não amava ele direito, porque eu não servia ele da forma corretamente. Eu vivia em pecado, em fornicação, que eu não era casada. Eu ia na igreja o dia que eu queria, eu bebia, eu fumava. Eu fazia o que eu queria da minha vida, como eu queria. Eu estava em pecado e lotada literalmente de capeta, né, na minha vida, se andando. E eu achava que Deus era o culpado de todas as minhas dores.
Mas na verdade eram as minhas escolhas. E aí ele mandou esse texto aqui, ó. Mas eu conheço muito bem, sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. E eu realmente estava com muita raiva de Deus. Eu estava com raiva mesmo, né? Na minha ignorância, obviamente. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho. E agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca. E farei você voltar pelo mesmo caminho de onde veio. Na verdade, eu voltei pelo mesmo caminho de onde eu vim. Ou seja, fui de Pereira para lá para a ilha e voltei para cá. Foi o mesmo caminho de onde eu vim. E o freio na boca, a argola no nariz, foi quando eu me separei e eu voltei a estaca zero. Eu voltei a estaca zero financeira, eu voltei a estaca zero. Na verdade, eu fui pro porão do poço, que foi onde eu fui voltar para a igreja de onde eu fui batizada. Eu fui servir a Deus e aí ele me mandou ler a Bíblia e eu tava no pó, né? Porque eu fui para Deus no pó mesmo, no pó do pó. E aí foi onde ele me começou a me levar por essa jornada para que eu entendesse que, na verdade, a culpa era minha e não dele. Ele sempre foi um Deus bom. Deus não muda. Deus não muda quando a minha vida tá boa ou quando a minha vida tá ruim. Deus não muda quando as coisas estão acontecendo de bom ou completamente regaçado. Deus não muda, sabe? A gente muda. A gente acorda de bom humor, a gente acorda de mau humor, a gente acorda muito feliz, a gente acorda esquisito, mas Deus não muda. Quando os teus pais estavam aqui, Deus era o mesmo. Quando os teus avós, tataravós estavam aqui, Deus era o mesmo. Antes de Jesus vir, Deus era o mesmo. Lá na criação, Deus era o mesmo. Depois da criação, depois que Jesus veio, Deus é o mesmo. Deus é amor. Ele é o amor. A ira dele não é ira de maldade, é ira de justiça. É do que é certo. Entende? Até mesmo quando Deus se ira, é uma ira de justiça, não é uma ira de maldade, como a nossa ira. A nossa ira é uma ira de maldade, é uma ira de perversidade. Mas Deus não tem essa ira, porque Deus é o próprio amor. Entende? Então, quando ele me deu esse texto, eu não imaginava que eu ia passar por tudo isso para chegar até aqui. E eu já tinha esquecido desse texto. Aí quando foi ler, né, alguns dias atrás que eu li esse texto, e eu cheguei finalmente dele, eu falei, gente, demorou 4 anos para mim poder chegar de novo nisso aqui. Olha só. Aí ele falou, depois Isaías disse ao rei Ezequias, né, neste ano e no ano que vem, vocês terão para comer somente aquilo que nascer por isso mesmo. E no ano que Deus me deu isso, foi 2021. No ano de 2022, Jesus, só Jesus. No ano de 2023, começou a querer melhorar. E no ano de 2024, foi no ano passado, que a coisa foi progredir. Que, ó, neste ano e no ano seguinte, vocês poderão semear... Não, ó... neste ano e no ano que vem, ou seja, 2 anos, vocês terão para comer somente aquilo que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Ou seja, o que tinha, né? Por mais que eu semeava, eu não via colheita. Foi em 2024 que eu comecei a ver colheita de novo, ó. Aí, ó, mas no ano seguinte vocês poderão semear e comer cereais, plantar parreiras e comer uvas. Ou seja, eu só comecei a ver resultado de 2024 para cá. 2024 foi um ano muito bom e 2025 maravilhoso. Esse ano para mim, de todos os anos que eu estive aqui, foi o ano mais abençoado. Foi o ano que eu mais cresci pessoalmente, né, espiritualmente e até mesmo no meu trabalho. Porque foi terrível os primeiros anos. E realmente, a culpa disso tudo era eu que não enxergava o tanto de plantação ruim que eu fiz. Entende? Só que graças a Deus que naquele tempo, quando eu recebi essa palavra, eu não sabia que era julgamento, mas eu recebi essa palavra como se Deus tivesse me visto. Ah, então ele me enxerga, então ele tá me vendo. Legal. E Deus está sempre nos vendo,
sabe? E eu agradeço a Deus por Ele ter me trazido para esse tempo. Porque Ele me livrou de muita coisa ruim, Ele me restaurou, Ele me curou, Ele curou a minha infância, sabe? Eu sou uma pessoa que enxerga a vida agora, que consegue, eu sou uma pessoa melhor agora. Graças a Deus que eu passei por esse processo, porque se eu não tivesse passado por esse processo, eu estaria ainda com a visão cega, como lá atrás, entende? Então, ó, aí ele continua falando, aí tá, 33, o rei da Assíria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, Senhor, falei. Cara, se Deus vai defender a honra dele, que seja a palavra dele, não tem como. Naquela noite, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. Vem cá, a Bíblia fala que nós temos anjos encarregados para nos servir, ou seja, servir aqueles que são os escolhidos de Deus. Nós somos os escolhidos de Deus, então nós temos anjos para nos servir. Mas pelo menos um anjo, pelo menos um a gente tem. Se um anjo foi capaz de matar 180 mil pessoas, o que um anjo é capaz de fazer por nós? A serviço nosso por Deus. Entende? Então nós precisamos usar disso, orar para que eles que estão encarregados disso, esse é o trabalho deles, que eles possam ir em nosso favor, tá? Através do comando do Senhor. Libera esses anjos, né? Nós precisamos liberá-los em oração, tá? Então Senaqueribe matou 185 mil soldados. De manhã os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e voltou para Nínive e ficou lá. Nínive é aquela cidade que o profeta Jonas vai, né? Que foi engolido pela baleia, vai pregar lá, né? Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Niroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararate. Outro filho seu, chamado Esar-Adom, ficou no lugar dele como rei. A Bíblia fala que o Senhor converte o coração dos nossos filhos a nós. Ou seja, converteu o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos ao pai. Se nós não temos Deus para converter o coração dos nossos filhos, pode ser que os nossos filhos nos mate. Sim. O caso da Susana Richthofen não é por acaso. É necessário Deus para converter o coração dos nossos filhos a nós. É necessário Deus para converter os nossos corações aos nossos filhos. Senão a gente vira pessoas demoníacas para os nossos filhos também. Acontece. Como acontece. Ó, Mateus 23:12 fala assim: quem se engrandecer será humilhado. Ou seja, a pessoa que engrandecer a si mesma, ela vai ser humilhada, tá? Mas quem se humilha será engrandecido. Essa versão simplificada não diz a realidade. Porque a realidade, as pessoas falam assim, os humilhados serão exaltados. Mentira. Quem se humilhar perante Deus e não será exaltado, ele o exalta. Ou seja, no tempo dele, do jeito dele, pode ser que as pessoas não vejam a tua glória. Entende? Então Deus vai me exaltar e todo mundo vai ver. Obviamente, todo mundo vê o que Deus faz na nossa vida, tá? Isso é um espelho, né? Acontece que reflete, então todo mundo vê. Mas tem coisas que Deus faz que ele não mostra para todo mundo. Alguma bênção que ele te dá, alguma coisa que ele faz que ele não mostra para todo mundo. Às vezes é você que quer mostrar para os outros que você foi abençoado. Entende? O orgulho. Então,
nem sempre Deus vai mostrar que Ele te exaltou. Nem sempre. Nem sempre alguma coisa que Ele te der, Ele vai mostrar para todas as pessoas. Então essa história de humilhado será exaltado é tudo balela. Não está na Bíblia, não é bíblico. E os humilhados perante Deus, Ele exaltará um dia. Talvez o povo verá e talvez o povo não verá. Talvez você vença e o fato de você vencer em Cristo não seja mostrado para todas as pessoas. Tá pronto para isso? Tá pronto para vencer no secreto? Em silêncio? Somente você e Cristo? Você tem que estar pronto para isso. Porque na verdade a grande vitória é ter Deus, cara. Coisas são boas. As coisas são boas. A gente quer as coisas. Seria hipocrisia falar que a gente não quer coisa. Eu não quero nada de Deus, não. Para. A gente vai para Deus porque Ele tem poder. Se Ele não tivesse poder, a gente nem ia. A gente quer. Mas a melhor coisa da história toda, na verdade, é ter Ele. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Entende? Só o fato de ter Ele, só o fato dele ter nos dado a vida que nos deu, já é vitória. Entende? Então, muitas vezes, o que Ele vai fazer pela gente não vai chegar até as outras pessoas. E já tá bom. Por exemplo, a cura que Ele fez pra mim, aquela cura interna das minhas emoções, vocês viram? Não, eu contei pra vocês, é claro, porque eu me sinto assim. Eu me sinto bem, eu estou curada. Eu trabalho todos os dias sem dor. Eu vou para todos os lugares sem dor. Mas vocês estão dentro de mim sentindo? Não. E se eu não contasse? Talvez na igreja uma meia dúzia de pessoas ia saber. E aí? Entende? Então tem coisas que Deus vai fazer pra gente, que Ele nos exalta, ou seja, se exaltar é de nos trazer bênção, que as pessoas não vão ver. E cara, só dele limpar o meu eu, só dele limpar o meu coração, dele tirar as dores, pelo amor do Senhor Jesus, graças a Deus. Entendeu? Só de respirar sem dor, nossa, já é mais que suficiente. Entende? Então você não quer mais nada? Eu quero, eu não vou mentir, eu quero sim. Se eu falar que eu não quero é hipocrisia. Mas eu reconheço que o fato de andar, respirar sem dor, já é mais do que eu poderia querer. Entende? Então, não. Os humilhados não serão exaltados. E muitas vezes a gente vai sofrer muitas humilhações mesmo na vida. E a gente tem que levar para o secreto, nos pés do Senhor. E fazer como Ezequias fez, abaixar a cabeça, tá? Porque se você já está humilhado para Deus, ninguém te humilha mais. Ninguém humilha mais, quem já está humilhado. Entende? Perdoa. Vai para Deus, fala, Senhor, essa pessoa, peço perdão, eu perdoo ela, abençoo a vida dela e segue sua vida, porque você não tem mais tempo para perder. Eu, por exemplo, depois dos 40, quem é inteligente sabe que depois dos 40 a vida não começa mais, você não conta mais para frente, você conta para trás. É dias a menos que você perdeu inútil. Então eu não posso ficar com raiva de ninguém mais de uma semana. Aliás, uma semana é muito tempo para mim ficar com raiva de alguém. Misericórdia, eu perder uma semana. Uma semana que eu não vou ser ouvida por Deus, uma semana que eu vou perder tempo sofrendo, não, eu não quero isso, eu não quero perder tempo. Por exemplo, ontem eu chorei, fiquei triste, acabou. O dia de hoje já é outra história, já é outra vida, já, entendeu? Bora pra frente. Eu não quero perder tempo, eu não tenho tempo pra perder tempo. Tá? Deus te abençoa, bom dia. Bora, hein? Bora com Deus, porque com Deus é sempre melhor. Tchau, gente.